Vamos à próxima questão. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercem de forma cumulativa a competência para a proteção do meio ambiente, especialmente no condizente ao combate à poluição e à proteção das florestas, cabendo, contudo, especialmente à União, a competência administrativa para a tutela da fauna. Essa é uma ótima questão para nós tratarmos aqui da repartição de competência, que é um assunto que traz alguma confusão na mente dos alunos. Por exemplo, qual seria a diferença entre competência comum e competência concorrente? Se vocês verificarem, no caput do artigo 23, ele traz o seguinte pressuposto. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura e, no inciso 6º, mais importante para o nosso tema, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. No inciso 7º, também tratando de meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, esses dois incisos, principalmente, dizem respeito à proteção do meio ambiente. Vocês verificaram que todas as entidades estatais estão presentes no caput desse artigo. Os estados, o município, o Distrito Federal e a União, todos se fazem presente no caput do artigo 23, que traz a competência comum. No caput do artigo 24, que se refere à competência concorrente, vocês sentirão a ausência de uma entidade estatal específica, que é a figura dos municípios. Então, se vocês lerem o caput do artigo 24, vocês vão verificar. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. E aí é onde está o grande equívoco da maioria dos alunos. Imagina-se que a diferença entre competência comum e competência concorrente é justamente a ausência da figura do município no caput do artigo 24, que é o que trata justamente da competência concorrente. Quando, na realidade, a diferença não é essa. A diferença é que o artigo 23 atribui a competência administrativa, a competência material, a todas as entidades estatais, União, Estados, Município e Distrito Federal, municípios e Distrito Federal. Já o artigo 24, que fala da competência, que traz a competência concorrente, tratamos aí de uma competência legislativa. Então, que fique bem claro, artigo 23, competência comum, competência administrativa. Artigo 24, competência concorrente, competência legislativa. Então, a grande diferença é esta. Mesmo o município não estando presente no caput do artigo 24, que trata da competência concorrente legislativa, ele se faz presente no artigo 30, que atribui ao município a competência legislativa suplementar. Então, a diferença não é a ausência do município, e sim a diferença é que o artigo 23 traz consigo a competência material, administrativa, e o artigo 24 traz a competência legislativa. Então, a proteção ao meio ambiente, a proteção à fauna, como prevê a questão, não é competência administrativa exclusiva, ou, como a própria questão traz, especial da União. Compete à União, aos Estados e ao município. Nós temos órgãos administrativos a nível federal. Nós temos órgãos administrativos de proteção ambiental a nível estadual. E nós temos órgãos administrativos de proteção ambiental a nível municipal. As secretarias municipais do meio ambiente, por exemplo. Então, nós encontraremos órgãos ambientais administrativos nas três esferas de poder. Nas três esferas de governo. No governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Então, a grande diferença entre competência comum e competência concorrente é justamente esta. A primeira trata da competência administrativa, a segunda trata da competência legislativa. No que tange à competência legislativa, o artigo 24 é bem claro e diz:
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 6º, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, etc, etc. Portanto, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. No âmbito da competência concorrente, caberá à União editar normas gerais. E o que são normas gerais? São diretrizes traçadas pela União que as outras entidades estatais deverão segui-las. Então, no âmbito da legislação concorrente, compete à União editar normas gerais. Isso não exclui a competência legislativa dos Estados. Os Estados exercerão a competência legislativa suplementar. Suplementarão as normas gerais da União, sem diminuir o alcance da norma geral, sem distorcer o sentido da lei, mas suplementarão a norma geral. Então, a União estabelece diretrizes e os Estados suplementam as diretrizes estabelecidas pela União. Digamos que a União não edite uma norma geral. Os Estados poderão exercer a competência legislativa suplementar, que eu expliquei, que eu tratei agora há pouco. Não, óbvio que não, porque não se suplementa algo que não existe. Então, se a União não exerceu a competência legislativa, não editou uma norma geral, os Estados não exercerão a competência legislativa suplementar. Os Estados passarão a exercer o que nós chamamos de competência legislativa plena. Competência legislativa plena, que, por sua vez, sofrerá uma dupla limitação. Limitação de ordem qualitativa e uma limitação de ordem temporal. Por que limitação de ordem qualitativa? Porque os Estados poderão exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E por que existe uma limitação de ordem temporal? Porque em caso de superveniência de uma norma geral, editada por quem? Pela União, se suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, em caso de omissão da União, os Estados exercerão a competência legislativa plena. E essa competência legislativa plena, ela sofre dupla limitação de ordem qualitativa e de ordem temporal. Então, em uma só questão, nós tratamos de competência comum, que é a competência administrativa, de competência concorrente, de competência plena e de competência suplementar. Espero que os amigos compreendam tudo o que falei e não misturem essas divisões trazidas pela Constituição Federal. Então, a questão diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercem de forma cumulativa a competência para a proteção do meio ambiente, especialmente no condizente ao combate à poluição e à proteção das florestas, cabendo, contudo, especialmente à União, a competência administrativa para a tutela da fauna. Errado. A competência é da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. A justificativa, como nós já sabemos, está justamente no artigo 23 da Constituição, que diz: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, inciso 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora.